A segurança das decisões, ela é o coração da consultoria jurídica sem processo. Então, presta atenção. Existe uma diferença entre a consultoria tradicional e a consultoria do método Fature sem processo. A consultoria tradicional, ela, basicamente, ela foca na consultoria jurídica propriamente dita. Aquele profissional que chega numa empresa e se apresenta como um profissional técnico. Um profissional técnico. A pessoa se apresenta na empresa como um profissional técnico. Essa é a consultoria tradicional. Quando a gente fala em consultoria jurídica preventiva, focada numa atividade sem processo judicial, nós estamos falando que esse advogado vai atuar dentro das empresas, dando segurança no dia a dia para as decisões da gerência dessa empresa. Segurança. Desde as decisões mínimas às decisões mais complexas. E olha, eu descobri isso no campo de batalha. Eu descobri isso lá atrás com as minhas primeiras consultorias. No começo, eu era como a maioria. O famoso advogado Plutão. O que é o advogado Plutão na consultoria empresarial? É aquele que se isola do sistema da empresa. É aquele que bota um terno alinhado, chega na empresa, até a vestimenta dele é diferente do resto, né? Doutor, as duas formas. O doutor está perguntando se isso tudo online ou diretamente na empresa. Quando eu comecei, era diretamente na empresa. Hoje, eu não faço mais contratos com consultoria diretamente na empresa. Não vale a pena. Os tempos são outros. Hoje, nós temos dois tipos de consultoria empresarial. A 100% online e a híbrida. A híbrida, ela atende aqueles empresários ainda mais conservadores, um pouco conservadores, né? Porque hoje, sinceramente, fazendo um adendo, a empresa que te procura para te contratar para uma consultoria e exige que essa consultoria seja totalmente diretamente na empresa, nem compensa fechar esse contrato, porque essa empresa está com os dias contados. Uma empresa hoje que não tem mentalidade digital, que não e não é nem estar na internet, ter site, vender pela internet, é ter mentalidade digital, é fazer negócios online, negócios jurídicos, negócios complexos, ter já equipamentos tecnológicos voltados para isso, é entender inteligência artificial e usar dela a seu favor, usar os algoritmos a seu favor. A empresa que não faz isso, como o próprio Bill Gates já disse, né, que vão existir duas empresas aí, depois da pandemia, né, as que vão fazer negócios online e as que vão deixar de existir. Então, hoje, existe a consultoria online. Os advogados ainda não se atinaram para isso, doutor. Quando eu comecei a fechar consultoria, eu tinha uma limitação territorial. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que fechar consultorias num raio, numa quilometragem que eu tivesse a capacidade de atender. Então era extremamente limitado. Muitos ali na sua cidade, um pouco nas cidades vizinhas, né? Hoje não. Hoje não. Hoje o advogado estabelece uma landing page, um site, para se comunicar através do marketing jurídico com as empresas. Muitas estão deixando de existir, assim como escritórios de advocacia. Com certeza, doutora. Escritórios de advocacia que não têm mentalidade digital. Eu não sei se eles vão deixar de existir, mas eles vão passar muitas dificuldades, inclusive financeiras. Um salário mínimo por empresa é considerado pagamento justo? Para uma
consultoria online, doutor, dependendo do tamanho, se for uma startup, por exemplo, sim. Sabe por quê? Porque uma das coisas mais valiosas que o advogado, qualquer pessoa, tem é o seu tempo. E quando você fecha uma consultoria, por exemplo, mensal de um salário mínimo, você vai estabelecer, né, ali, atendimento 100% online, ali você estabelece algumas regras, número de consultas, horário de atendimento, né? E, sei lá, o advogado pode fechar desse padrão, sei lá, 50 empresas. Agora, você imagina se fechar 50 startups, 50. Um advogado dá conta disso. 50 startups. Você, sei lá, estou chutando aqui startups porque são pequenas empresas. Aí tem que ser pequeno. 50 salários. Poxa, é um faturamento de 50 mil reais por mês. Que você nem vai precisar ter uma estrutura, você nem vai precisar ter uma estrutura de escritório gigantesca ou ter um ponto comercial grande, porque você vai fazer consultoria online. Não é problema mais, doutor. Não é problema mais. Sabe por quê? Se o doutor entrar aí chama empresômetro, depois que o doutor digita aí, não sei se já teve a curiosidade de entrar, entra aí no Google e digita empresômetro. Vai cair num site. Esse site atualiza diariamente um número de empresas ativas no Brasil. Hoje nós temos 23 milhões. Acho que é um pouco mais. Eu arredondei aqui. 23 milhões de empresas ativas. Eu vou chutar, porque não tem esse dado técnico através de uma pesquisa, mas eu vou chutar que apenas 10% dos advogados hoje no Brasil, apenas 10% dos advogados no Brasil hoje trabalham com consultoria empresarial e fazem captação através do marketing jurídico pela internet. 10%. Nós temos 1.200.000 advogados. 10% disso são 120 mil advogados para 23 milhões de empresas ativas. A forma de chegar até elas, doutor, é através do marketing jurídico. Hoje, a forma mais eficaz de chegar até as empresas é através do marketing jurídico, de uma das espécies do marketing jurídico que se chama inbound marketing, ou marketing de conteúdo. Tem vários advogados hoje usando essa técnica. Essa é uma técnica que as pessoas, você estabelece canais nas mídias sociais, como esse que a gente está fazendo aqui, e você vai transmitir a sua informação que vai chegar até as empresas. É comum um consultor deixar de conseguir fechar um contrato pela empresa, estar procurando alguém que também esteja disposto a trabalhar com processos? É comum um consultor deixar de conseguir fechar um contrato pela empresa, por a empresa estar procurando alguém que também esteja disposto a trabalhar com processo? Não. Sabe por quê? Por exemplo, no meu caso, eu deixo bem claro que eu tenho alergia a processo. Eu faço essa brincadeira, né? Mas assim, fica muito bem acertado isso. Primeiro que o processo é um câncer para a empresa. O processo, ao contrário do que muitos pensam, os empresários hoje mais avançados, eles já sabem que o processo, ele não entra só naquela parte contábil de gasto, com honorários, com custas. Isso é irrisório pensar só nisso. O empresário sabe hoje que ele não pode ter processo porque o principal prejuízo do processo é no brand, é na marca da empresa. Então, hoje, quando uma empresa, e isso acontece a todo momento, o empresário às vezes diz assim, eu nunca vou vender minha empresa. Bom, ele não é um empresário ainda, ele vai ser.
Porque, às vezes, o empresário recebe uma proposta, quando chega uma proposta dessa na mesa, é irrecusável. São valores astronômicos. Na avaliação da empresa, entra os últimos 10 anos, o histórico processual dela dos últimos 10 anos. E se ela tiver processo, e aí, independentemente do resultado do processo, isso afeta na avaliação da empresa. Então, a empresa perde milhões, às vezes, por algumas ações trabalhistas. Então, a gente deixa muito bem claro isso e fica muito bem acertado na empresa que quando tem um processo judicial, se tiver, no meu caso, se tiver um processo judicial, é o fim para mim, porque isso vai na contramão de direção de todo o trabalho que eu me proponho a fazer numa empresa. Mas não tem problema. A gente terceiriza isso claro, com o controle, a gestão minha, como advogado da empresa, do profissional que vai ser contratado para aquilo. Mas é pontual, sabe? É igual um médico. Às vezes a pessoa tem um médico e precisa fazer um procedimento cirúrgico, mas ele vai precisar de um anestesista. Não tem problema, é um outro médico. O médico que cuida do paciente, ele não faz tudo.